Como a intuição pode te ajudar dentro do seu negócio? Essa é mais uma conversa que eu quero falar com você a minha experiência sobre isso. Geralmente, quando a gente começa a despertar, a gente vai ficando mais intuitiva. Só que dentro do sistema que a gente vive, às vezes é muito difícil a gente confiar na nossa própria intuição. A gente está acostumado a mandar mensagem para várias pessoas, às vezes perguntando e tentando validar aquela ideia que a gente teve. E que às vezes está ardendo dentro do nosso peito, mas a gente não confia. Então a gente pede para nossa equipe espiritual, para o nosso eu superior, para quem você se identifica, você faz uma oração e você pede para que os clientes cheguem, para que você prospere financeiramente, porque você não está conseguindo fazer isso. Então, você recebe vários sinais a partir da sua intuição. E mesmo assim, você ignora e continua seguindo o padrão externo, escutando o que os outros dizem que é melhor, ao invés de você entender e conceber a ideia de que você sabe o que é melhor. Dentro desse caminho, em vários momentos, várias pessoas querem dar opinião. E se a gente não tiver um olhar focado, se a gente não tiver um poder pessoal em dia, nós vamos acabar fazendo o que o outro deseja, o que o outro acha melhor, e no final das contas, a gente acaba ficando frustrado e desanimado. Há 10 anos atrás, quando eu abri o meu primeiro negócio, se eu tivesse escutado o que todo mundo me falou na época, eu não teria aberto esse negócio. Anos depois, abri a segunda unidade. Em 2021, eu empreendi em um outro ramo completamente diferente e que não deu certo. Eu vendi a minha parte para o sócio, porque eu percebi que não era um ramo de trabalho que me fazia feliz. A gente precisa ter coragem para começar e encerrar ciclos. Às vezes a gente fica tão preso dentro de ciclos, pensando que já investiu muito tempo naquilo, eu não quero desistir, sendo que a sua intuição está gritando, dizendo não é o seu caminho. E a gente continua ali sem querer soltar. Soltar o que precisa ser soltado para que novas oportunidades cheguem para nós. Em 2017, quando eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, eu procurei uma escola de yoga para dar aula. Chegando lá, a dona da escola disse que eu poderia dar aula lá e que a mensalidade era R$ 80. Eu achei aquilo um absurdo, afinal eu sempre morei em cidade grande, então esse preço era o preço praticamente de uma aula. E eu falei pra ela que por esse preço pra mim não dava, que o meu nível de merecimento não conseguia aceitar R$ 80 mensalmente. Então ela falou que eu poderia colocar outro valor, mas que ela duvidava de que daria certo, porque esse era o preço do mercado e que ninguém pagava mais. Então eu pedi pra ela 30 dias para lotar essa turma de 12 pessoas, que era o que cabia dentro da sala. E em 10 dias eu lotei a turma e ficou pessoas ainda na lista de espera. Resumindo, ela não gostou, pediu para que eu saísse da escola e para honrar esses 12 alunos que já tinham pagado a mensalidade dos 30 dias, eu aluguei uma sala por um mês para dar as aulas para esses alunos. Só que eles gostaram tanto da aula que eles quiseram continuar com essas aulas. E desses 12 alunos, teve alunos que fizeram aula comigo quase 5 anos seguidos. Qual que é o ponto aqui? Quando eu falei para ela que esse valor teria que ser maior, não foi só o meu nível de merecimento ali, mas foi também a minha intuição. A minha intuição que dizia: você pode mais. Se você não está satisfeita com isso, você pode mais. Por quê? Porque como eu sabia muito bem quais são os meus valores, as minhas virtudes e os meus talentos, eu percebi que se eu aceitasse esse valor, eu faria esse trabalho sem sentir satisfação e sem me sentir valorizada. Então, quando eu abri a minha escola, eu passei a mensalidade para R$ 250, depois para R$ 280, e eu sempre tive lista de espera. A minha escola sempre foi a mais cara da cidade e eu sempre tive lista de espera. Eu acho que uma das coisas que mais me fizeram chegar nesse lugar
foi justamente me posicionar. Tinham pessoas que pediam desconto, tinham pessoas que falavam que estava caro, que tinha escola que cobrava 120, e eu sempre soltei, sempre deixei livre para a pessoa escolher o que ela achava melhor para ela. Se aquela pessoa dizia que estava caro, aquela pessoa não era o meu cliente e tá tudo bem. Só que o que que muitas pessoas fazem? Querem atender a todos, ficam com medo de não ter clientes, baixam o seu próprio valor e muitas vezes trabalham com uma energia de desvalorização. Gostaria de estar ganhando mais, sabe que tem potencial para isso, mas aceita menos do que sabe que merece. E a intuição, ela é uma bússola para onde você tem que ir e o que você precisa fazer. Para a gente escutar a nossa intuição, a gente precisa ter momentos de silêncio na nossa vida, silêncio mental. E a gente pode fazer isso através da meditação. E a gente pode levar as perguntas de dúvidas que a gente tem para os registros akáshicos, por exemplo. Quando a gente confia na nossa intuição, a gente começa a operar em um outro nível de consciência dentro do negócio. Quantas vezes eu tomei decisões dentro dos meus negócios baseado 100% na minha intuição e eu estava 100% certa? Até quando não foi o resultado que eu estava esperando, o resultado ainda foi bom. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que, por natureza, nós já somos intuitivos. Você recebe mensagens dentro da sua mente o tempo todo. E quando a gente escuta essas mensagens e coloca em prática, quando a gente sabe que essas mensagens, que esses direcionamentos, eles estão ali nos guiando para o nosso melhor, a gente começa a olhar para o nosso negócio de uma forma diferente. Antes de tomar uma grande decisão, a gente silencia e pergunta para o nosso eu superior: essa é a melhor decisão que eu posso tomar? Ou pergunta qual a melhor decisão que eu posso tomar? E fica atento aos sinais. Então, alguém que você não via há muito tempo te manda uma mensagem, te confirma aquilo que você pediu, ou você abre um livro e tem uma frase ali que responde a pergunta que você fez. Se a gente se abre para o acesso dessa consciência, dessa inteligência universal, Deus, o nome que você queira dar, se a gente se abre para isso, entra numa frequência de confiar nos direcionamentos, a gente começa a viver outra realidade na nossa vida. E eu falo isso de uma pessoa que sempre teve a intuição aguçada, mas eu comecei a usar a intuição há mais de 10 anos atrás nos meus negócios. E eu posso dizer com propriedade: ninguém sabe melhor o que você precisa fazer a não ser você. E eu estou te falando isso não só para você prosperar no seu negócio. Obviamente, você precisa ter uma empresa saudável, com imposto, CNPJ, tudo funcionando certinho, um excelente serviço. Esse é o básico que uma boa empresa tem. Aqui a gente está falando de ir além, de saber ler o seu cliente, de saber exatamente qual o cliente que você quer atender. Você quer aquele cliente que te valoriza, aquele cliente que não pede desconto, principalmente se você é uma pessoa que entrega serviço. Como eu trabalho com entrega de serviço e de produtos, eu sei muito bem qual é a diferença entre oferecer um e outro. No produto, você pode oferecer um desconto dependendo de quanto que você comprou aquele produto, ou se você faz revenda, ou se você produz aquele produto. Às vezes a matéria-prima de um mês para outro teve uma diferença e você pode dar um desconto. E você tem máquinas que fazem aquilo para você. Mas se você é uma pessoa que entrega serviço no um a um e você ainda dá desconto, essa é uma das formas que mais diminui o poder pessoal de alguém. O desconto, ele passa uma sensação de desvalorização quando é serviço, porque é o seu tempo. Chega um momento que o seu tempo é escasso. Digamos que você trabalha 8 horas por dia e que cada pessoa que você atende, você demora 1 hora. Então, vamos tirar ali umas 6 pessoas, 7 pessoas no máximo que você consegue atender por dia, porque você precisa comer, você precisa almoçar, você precisa tirar um descanso entre um cliente e outro, porque às vezes é cansativo. Então, você atende 7 pessoas, é o máximo que você consegue fazer todos os dias. E você fica dando desconto para as pessoas, porque dentro de você, você ainda opera na escassez e no medo. Você acha que não vai ter cliente que vai pagar, que as pessoas não valorizam. Mas isso é só um conjunto de crenças que você pode mudar. Você pode mudar todas as crenças. Eu sempre falo na minha escola
que se existe uma crença positiva contrária, você pode mudar essa crença negativa. E para praticamente tudo existe uma crença contrária positiva. Existem clientes dispostos a pagar o valor que eu mereço. Mas não adianta só você afirmar, você precisa sentir. Se você não conhece o meu outro canal, eu vou deixar aqui no link da descrição para que você acompanhe as aulas como um complemento das aulas aqui desse canal, porque lá eu aprofundo muito dentro dos temas de autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência e criação da realidade. Lá você vai entender muito do que eu falo aqui e eu acho que vai te ajudar muito no seu caminho de empreendedorismo. Todos os links importantes estão aqui na descrição e o meu intuito com este canal é justamente estimular as mulheres despertas para que elas possam prosperar cada vez mais. Eu honro a sua presença aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e se você chegou até aqui, comenta intuitiva. Eu te vejo na próxima conversa. Até mais e tchau.